Olá pessoal, seja muito bem-vindo novamente. Aqui conosco, a partir de agora, vamos levar para vocês o primeiro episódio da série deste livro aqui fantástico. Primeiro episódio da série Um Curso em Milagres. Sensacional. Eu tomei algum contato com esse conteúdo alguns anos atrás e atualmente isso vem cada vez mais e mais me chamando a atenção. Então, em conversação aqui com a nossa convidada de hoje, a Rosângela Carvalho, tudo bem contigo? Tudo bom. A gente fez um combinado, um bem bolado, e estamos trazendo para você. É o primeiro episódio de uma série, porque o assunto é sensacional, maravilhoso e ao mesmo tempo muito vasto, grandioso. É isso mesmo, Rosângela? Isso mesmo. Aqui então se inicia um estudo do livro Um Curso em Milagres. Certo. Tá? Hoje, por exemplo, podemos falar a introdução seria, vamos falar de onde surgiu, não é isso? O que você acha? Legal, né? Uma boa curiosidade. Como que surgiu? De onde surgiu, não sei se eu posso dizer assim, desculpe em relação às terminologias, porque tudo é novidade, assim, né? De onde surgiu esse conteúdo, essa filosofia. Não sei se a câmera está pegando bem, vou deixar assim. Talvez na edição a gente possa aproximar um pouco melhor. Então, vamos lá. Refaço a pergunta: de onde surgiu essa obra? Sim, é uma obra que foi canalizada, né, na década mais ou menos de 70, né, por uma psicóloga chamada Ellen. O nome dela completo eu tenho aqui, deixa eu até ver aqui assim, que é Ellen Schuckman. E essa Ellen, ela era psicóloga, trabalhava numa faculdade. De onde é? Da faculdade. Nacionalidade? Em Nova York. A faculdade de Columbia, em Nova York. E ela trabalhava como médica psicóloga. E era pesquisadora e tudo mais. Na verdade, ela era ateísta. Então, ela não acreditava em Deus, né? Interessante informação. Ela também tinha sonhos quando era criança, tinha sonhos lúcidos, então ela sempre teve um diferencial. E depois, quando ela foi trabalhar nessa faculdade, ela conheceu lá o William, né? Que também tem o nome dele completo aqui, que eu vou olhar, que seria o William, difícil dizer que é em inglês, né? Thetford. Ellen e William. Isso. Trabalhavam numa mesma empresa? Na mesma faculdade. Universidade. Isso, como psicólogos. Estados Unidos. Isso, em Colômbia. Década de 70. Em Nova York, a faculdade de Colômbia em Nova York, na década de 70. Certo. E na verdade, ela, de uma certa época, ela começou a ouvir uma voz, né, que ela conversava com ela o tempo todo. Ela às vezes até achava estranho, até se recusava a obedecer mais ou menos essa voz, que a voz queria que ela escrevesse e tal. Mas aí a voz era tão intensa o tempo todo que ela resolveu começar a escrever. Então, mesmo quando ela fosse dormir e ela ouvia a voz, ela tinha que levantar, pegar o papel e começar a escrever. Ela, na verdade... Por isso que você disse que ela canalizou. Isso, então é uma obra canalizada. Então, ela não, na verdade, não é também uma coisa assim, ela não entrava em transe para receber, não. Ela ouvia a qualquer momento que ela estivesse em qualquer lugar, ela ouvia essa voz. E aí ela comentou com esse William que trabalhava com ela, que eles trabalhavam juntos, né? E esse William falou: vamos começar a anotar tudo que você ouve ou sonha e tudo mais, vamos anotar. E você traz para mim que nós vamos datilografar, na época lá no caso, né, digitar, no caso, escrever. E é isso que ele fazia. Ela ia na faculdade e passava para ele tudo que ela havia, né, no caso, que ela escrevia manuscrito, e ele ia digitando, no caso, na época, datilografando, né?
E esse trabalho durou durante 7 anos. Durante 7 anos ela foi ouvindo essa voz, durante 7 anos ela foi passando para esse William e eles foram formando esse material que no fim formou este livro, tá? Durante essa canalização, há partes aí que a gente tem certeza e percebe que quem dá essa mensagem, essa voz, era Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, isso. Quando você diz o próprio Cristo, eu vou começar aqui já a... Vamos lá, sou hiper leigo, estou hiper interessado em aprender. Isso, porque, na verdade, Cristo, todos nós temos Cristo, né? Nós somos Cristo. Porque, vamos pensar assim, Deus teve apenas um filho, certo? Você fala, nunca vi isso. Sim, Deus teve um filho, apenas um filho. É dito, inclusive, nas religiões católicas, ser o único filho e tal. Então, eu falo, como que Deus teve um filho só se somos todos nós? Acontece o seguinte, Cristo é a consciência crística. Quando a gente imagina, pensa em Deus, Deus é uma consciência, é uma energia, é um pensamento, tá? Que seria assim, que é difícil pra gente, né? Que tudo a gente quer ver concreto, tudo a gente quer imaginar um corpo, tudo a gente quer imaginar alguém que existe, que você consegue ver. E na verdade... Natural do ser humano, né? Nesse nosso mundo aqui é natural. Porque aqui é o mundo 3D, o mundo dual, o mundo que tudo é material, né? E no caso, Deus é uma consciência, certo? E ele teve um pensamento, que seria no caso, o filho dele, ele criou esse igual a ele, que não seria Cristo, que também tem o poder de criar. Porque quando você cria, você faz algo parecido com você. Tanto é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos também como Deus, tá? Então, quando Deus teve um filho, foi Cristo, certo? Então, todos nós somos esse Cristo, que nós esquecemos. Nós esquecemos que... Então, aí você fala assim, você está se confundindo. Não, é que tem muita coisa para dizer, né? Tá, então é melhor a gente ir aqui de uma forma mais didática, mesmo porque muito dos nossos ouvintes, fica complicado. Assim, pode ser que assim, seja Deus, o primeiro contato, né? Então vamos voltar lá, década de 70, a Helen, ela canalizou todo esse conteúdo durante 7 anos. Sim. E ela foi ajudada pelo William. O William, no caso, isso, na parte de escrever, porque só ela canalizava e ele escrevia. E ela foi colocando no papel, reduzindo a termo toda aquela informação, ideia que vinha até para ela. Certo. E segundo alguns, segundo você acabou de falar, seriam ideias, conceitos do próprio Jesus Cristo. Isso, é isso? Isso. Tá. Aí depois de 7 anos, como é que foi? Já publicou o livro? Vamos voltar lá, porque eu acho que demanda uma didática para entender certinho. Aí, no caso, eles tinham eram só papéis, né, que eles tinham xerografados lá, e eles xerocavam e tudo. E começaram a estudar aquilo e, por exemplo, quando passava para outras pessoas, as pessoas se interessavam, gostavam do conteúdo, mas não existia um livro, não existia publicação. Eles não tinham como publicar, né? Não ia publicar. Às vezes vou te chamar de professora, mesmo porque tua formação acadêmica, né? Então, antes da materialização, da publicação dessa ideia, desse conceito, dessa obra, assim, ela estava sendo divulgada antes da publicação? Palestras? Como é que é? Isso, eles faziam assim, através de cursos e tudo mais, isso. Entendi. Só com os papéis. E aí, até que um dia chegou a uma pessoa que se propôs, né, a bancar a publicação. Isso, e fez a publicação. Tanto é que... É conteúdo pra caramba, hein, professora? Conteúdo pra caramba. É um curso, exatamente, né? É um curso em milagres, tá? É o título da própria obra, né? Isso. Um curso em milagres. Em milagres, tá. Isso mesmo. E aí, sei lá, quando você diz assim, o que diz essa obra, não é isso? Não, é verdade. Então, o que diz? O que tem aqui dentro? A grosso modo, porque a gente pretende desenrolar em vários episódios, né? Seria assim. O que a pessoa vai encontrar aqui? Ele começa já dizendo o seguinte, que eu vou falar assim: nada real pode ser ameaçado.
vamos ver se começa a pensar fundo nessa frase. Ó, nada real pode ser ameaçado. Então, nada que é real, nada que é verdadeiro, corre perigo. Dá para entender. Porque nada que então, nada que é real pode ser ameaçado. E nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Se tudo que é real não pode ser ameaçado. Perfeito. E o que é irreal não existe. Então, nada pode ser ameaçado. Quer dizer que nisso está a paz de Deus, lógico. Porque se não existe o que pode ser ameaçado, nós não temos que correr perigo nenhum, nunca. Certo? Então, essa é a base do livro. Então, essa citação, ela é muito profunda, né? Então, só recapitulando. Nada real pode ser ameaçado. Certo. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E é realmente confortante, né? Saber disso. É confortante, mas precisa ser muito bem compreendido e internalizado, que é a proposta, né? Que é a proposta. Estamos juntos? Estamos juntos. Nos mais diversos episódios, quantos forem necessários, para a gente esmiuçar. Porque aqui a proposta, penso eu, que é dar um assim, brevíssimo apanhado em relação à essência. Sim. Porque, gente, deve ter muita coisa. Professora, fala um pouquinho mais. Você já chegou a ler o livro? 3 vezes, acho que estou na 4ª leitura. E aqui eu estou vendo aqui, quantas páginas aqui? Muitas páginas, né? Mais de... É que ele é dividido em partes, tá? Tem a parte das lições. Certo. A parte que você tem, e a parte teórica, a parte das lições práticas, e a parte do manual do professor, tem a parte da psicologia, ele é dividido em algumas partes, tá? Quando a gente fala assim do que diz o livro, voltando nessa parte do real e do irreal, ele introduz já colocando para a gente sobre isso, né? Todo mundo já sempre ouviu falar em ego, correto? Sim. Você já ouviu falar em ego, né? É um conceito da psicologia ou não? Não sei se seria isso. Bom, enfim, independente. Ego todo mundo ouviu falar, sim. Isso. De um tempo para cá a gente ouve falar mais, né? Porque pelo menos para mim, eu acho que isso começou a surgir há uns 4 anos. E agora que eu também comecei a entender mesmo o que seria esse ego, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o que é real e irreal, o ego, ele faz parte do irreal. Beleza, faz sentido. Tá? Então, do imaginário. Do imaginário. O ego é essa nossa parte, nossa que briga, que chora, que sofre, que acha que está separado de tudo. Que a gente cria. Que a gente cria. Que desvia a gente, grosso modo, do caminho. Que traz desarranjos. Isso. Tá. Quando a gente... Com as minhas palavras, tá, professora? Sim, só pra gente poder entender. Quando a gente fala, por exemplo, a queda, você já ouviu falar assim da queda, separação, sim, alguma coisa, noção, marco sim. que fez com que o mundo mudasse, tipo nesse sentido assim, a partir daí tudo desandou, tipo assim, a partir da queda, Tô lembrando da figura do Adão e Eva, parece que tem alguma coisa assim, também, né? Mas, a expulsão do paraíso, aquela coisa assim, que é quando você parece que a partir daí o mundo muda, parece que tudo, o que é isso? É marcado por, como a gente dissesse assim, a separação. O que é a separação? Quando a gente começa a se ver separados uns dos outros e de Deus. Então, eu vejo eu aqui e você aí, Deus está ali. A partir daí, começa assim, então, a criação, o ego. O ego, ele foi criado justamente para se ver, como o próprio nome diz, né? O ego, eu, você, não é assim? Você tem o seu ego, eu tenho o meu ego, cada um dentro do seu. Você defende o seu ego, você defende a sua... Tudo em cima daquilo que a gente acha, imagina, cria. Isso foi criado a partir do momento em que a gente se viu separado, tá? Como é que a gente se viu separado? É como se... Existe acho que uma passagem na Bíblia que diz que Adão e Caim são no profundo, né? E eu só estou fazendo uma analogia. Então, mas não existe nada que diz que quando ele acordou.
Quando a gente fala que nós temos que despertar, é como se, a analogia é, todos nós caímos num sono profundo. E nós estamos nesse sono profundo, sonhando que estamos separados uns dos outros e de Deus. Ou seja, perdemos nossa essência. Perdemos a nossa Caímos essência. em... Isso. Então, nós estamos nesse sono profundo, e a partir daí, cada um criou o seu ego, cada um se defende com medo. Criou-se o medo. O medo é o contrário do amor. E quando nós fomos criados por Deus, nós somos criados, onde nós fomos criados, a nossa essência mesmo, está segura. Aqui é a parte verdadeira, a perfeição, que é o real. Isso. É como se a nossa parte de nós estivesse lá segura, ao lado de Deus, junto, tudo junto. Não existe separação. Como aí você fala um monte de corpinho grudado. Não, porque o corpo nós criamos para uso do ego. Tá? Então, nós somos também consciência, tanto é que você é pensamento, você vai onde você quiser através do seu pensamento. Você se imagina preso, né, pelo seu corpo. Então... preso ou solto, ou pensamento da gente... Sim, mas muitas vezes a gente se imagina, por exemplo, como se você fosse o próprio corpo. Né? E nós não somos o próprio corpo. A sua mente é que comanda o seu corpo. Então, quando você diz, por exemplo, se você tiver uma doença, por exemplo, você que... Como assim eu que produzo? Porque o corpo ele não tem capacidade de produzir nada. Nada. Nem do bem, nem do mal. Quem produz é a tua mente. E às vezes a gente não percebe que somos nós mesmos criando aquilo que está acontecendo com o nosso corpo. Se você der vida para o teu corpo, e se ele tiver, por exemplo, capacidade de adoecer, de fazer isso, ele tem algum poder, ele não tem poder nenhum. Quem dá poder ao teu corpo é a tua mente. Tá? Então, por isso que, quando diz um curso em milagres, como que você vai curar qualquer coisa? Não existe, quando aqui diz assim que não existe ordem de dificuldades em milagres. O que é não existe ordem de dificuldades em milagres? Quer dizer, você curar alguém que está praticamente morrendo ou curar uma unha encravada? É da mesma... vai trabalhar na causa. Qual é a causa? Assim, vai trabalhar na causa, que é a mente. É a mente. Então, o milagre é simplesmente você mudar a sua mente. Seja ela para uma coisinha pequena. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Tá. O milagre é exatamente a sua mente. Não é estranho para mim essa ideia, esse conceito. Então, se você mudou a sua mente, você curou, né? Se você simplesmente cura através... Não estou dizendo que é errado você curar através de um remédio. Não. É paliativo. Porque se o problema é a tua mente... O remédio ele vai fazer mágica. E aí a doença vai aparecer novamente, mais cedo ou mais tarde. Professora, me lembrou o placebo, é isso? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Que na verdade que manda a mente da pessoa. Isso. Um medicamento, uma farinhazinha. Se você enxergasse pela mente crística, que é a parte... Eu não falei sobre isso, mas, por exemplo, quando eu digo que nós somos Cristo também, filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, existe essa parte nossa que ainda está lá, que eu estou falando desperta, que está vivendo ao lado de Deus na perfeição, né? E tem uma partezinha nossa da mente que está dividida, essa separação, que está aqui achando que está vivendo nesse mundo, sonhando esse sonho, né? Onde existe o mal. Às vezes fala assim, por que existe o mal? Como é que Deus deixa existir o mal? Acontece que ele não existe. Por isso que não existe. Ela é uma criação... Nossa, da nossa imaginação. Tanto é que... quando ele pode... pode sentir, vamos dizer assim, nossa, agora você pode estar percebendo o mal, ao mesmo tempo, com a mudança de comportamento mental, você vai deixar de perceber aquele mal e você vai ver, o mal não existe, era coisa da minha cabeça. Nesse sentido também, porque a gente aqui, nós estamos
Só um exemplo assim, né? Quando Jesus, por exemplo, se aproximava de um leproso, e ele poderia abraçar um leproso, é porque ele via pela mente crística. Jesus foi o nosso irmão, é o nosso irmão mais velho, desperto. Então ele não enxergava. Gostei do termo. Ele é o nosso irmão mais velho, desperto. Essa é a nossa busca, despertar. Isso. Então, quando ele olhava para o leproso, ele não via o que não existia. Então ele via no leproso o ser perfeito que ele é. E ele sabia que era o leproso que estava imaginando e achando que estava com lepra. Você está entendendo? Ele criava aquilo tudo na ilusão dele. Então, por isso que para Jesus é fácil abraçar um leproso e dizer que ele está curado. E ele saía curado mesmo, porque ele mudava a mente do leproso. Tem muitos episódios assim que Cristo falava para o enfermo curado ali, sua fé te salvou. Porque a pessoa passou a ter a consciência. Porque ele despertou ali, ele acreditou ele viu que aquilo não era verdade. Começou, digamos, vibrar, projetar. Isso, você falou certo, a palavra projeção existe. Nós estamos o tempo todo projetando. O que a gente está vendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, primeiro, ele está aqui. É como se fosse uma tela de cinema, em que tem o projetor ali, tudo que você vê na tela é o que está aqui. Então, o que está aqui, a gente está vivendo, tá? Então, essa é uma projeção. Então, o mundo é uma projeção nossa. A gente vai esmiuçar. E a projeção, essa faz parte ainda da introdução, tá? A projeção, ela é irreal. Mas existe a projeção certa e a projeção errada, tá? Por isso existe o bem e o mal. Por isso eu estou falando Tô entendendo certinho. Porque tá quando você está na tua mente errada, mas você está projetando de forma errada, porque aqui nesse mundo... Tudo desestabiliza. Então, e você está vivendo aquilo da forma errada. Por isso que nós temos que ir para o caminho do bem, porque através da projeção correta, você vai chegar ao conhecimento, que ultrapassa até a projeção correta. Porque a projeção correta, mesmo sendo correta, ainda é uma ilusão. Não deixa de ser uma ilusão. Projeção. Uma projeção. Ainda é uma ilusão. Mas vem cá, professora. A gente vai esmiuçar tudo isso aos pouquinhos, capítulo por capítulo, né? Porque assim, hoje, para mim, isso começa a fazer sentido. Mas, venhamos, assim, num primeiro momento, é bem complexo. É bem complexo. É complexo até para mim, para eu conseguir explicar. E você for imaginar como Jesus tinha que explicar isso há tantos anos atrás. Impossível. Como? 2000 anos atrás? Era muito difícil. Sem tá? internet, isso. sem... E você quer saber, a primeira vinda, que foi a primeira vinda de Jesus Cristo aqui, foi essa primeira vinda quando ele veio falar com a gente, pessoalmente. Que ele entrou aqui no nosso mundo dos sonhos para tentar despertar a gente. A segunda vinda é o nosso despertar. Tá? Essa é a nossa segunda vinda. É a segunda vinda. É essa parte em que a gente começa a despertar. Certo? Então nós estamos começando a caminhar bem para interessante, isso. assim. Vou falar por mim, mas deve servir para muitas pessoas. Porque toda essa inteligência, essa informação, quando começa a entrar assim, na seara de fé, de religiosidade, de dogmas, tudo, começa assim, a ficar cada vez mais difícil para a pessoa que está tendo um primeiro contato, a pessoa se abrir para isso, entender, Sim. Né? Então, voltando, repetindo, não quer demais assim, a gente deve esmiuçar assim, com didática, Sim. em vários episódios, porque eu estou falando por experiência própria. Sim. Eu já ouvia você falando isso há bastante tempo atrás, anos atrás, começando a falar sobre isso. Hoje você fala com mais veemência. Você foi na fonte, né? Sim. Enfim, hoje você fala com muito mais propriedade, mas você já falava isso há muito tempo. Sim. Mas, pra mim, o que é isso? Para, pelo amor de Deus. Mas é uma grande notícia, é a boa nova.
Porque se você olhar... A boa nova é o despertar? É o despertar. Quando você poder olhar para o mundo e ver o mundo que Cristo prometeu. E como você vai ver isso? Quando você, dentro de você, projetar esse mundo lá para fora. Você entende? Porque é você que faz isso. Estou procurando entender. Tudo somos nós, tudo que está dentro de nós. Tanto é que, quando eu falo assim, a gente ouve assim, a felicidade está dentro de nós, Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Então, daqui... E a gente procura tudo fora. Tudo fora. É na tua fala lá no início. A gente tem tudo que ver, palpar, sentir. Mas... Então, você nunca, não vai encontrar, você só vai encontrar as dentro. curas dizem que é de dentro pra sempre fora, de dentro, tudo. sempre. E a gente está procurando fora, dentro de rituais, de símbolos. Nada, nunca você não vai encontrar, porque essa busca, essa sede que a gente tem, dessa paz, dessa felicidade, por quê? Por que a gente tem essa sede? Porque a gente já sentiu isso antes. A gente já teve. Assim, professora? Nós somos criados perfeitos por Deus. Sim. Dá para entender. Antes de nós adormecermos e nos vermos separados, nós éramos... essa parte nossa da mente, ela estava lá conectada junto com o todo e era perfeito. Você sabe que é indescritível a sensação de paz quando você se conecta com esse todo. Eu tive assim um vislumbre, né, num sonho. É indescritível. A paz, ela entra dentro do teu corpo assim que é uma sensação. Olha, não sei. Dizem, olha, vou falar uma besteira aqui, né? O orgasmo é uma coisa boa, né? Pensa 100 vezes mais. Então deve ser muito bom. Olha, isso vem ao encontro, assim, que pese a mim, assim, falta de conhecimento maior para falar do assunto, mas, enfim, isso vem ao encontro com propostas, postulados de vários segmentos, assim, por exemplo, do budismo, né? Esse pessoal que pratica yoga, cada vez mais... Que é sempre buscando para dentro, né? Igual, por exemplo, eu vi esses dias as pessoas falando assim, que essa busca das pessoas agora pelas academias, né, para o fortalecimento do corpo, a próxima busca agora vai ser pelas meditações. Porque onde as pessoas vão começar a perceber que tudo é aqui. Professora, eu confesso que eu sou cada vez mais adepto à meditação. Sim. Talvez por isso que eu esteja mais aberto, mais sensível. Como você disse, eu seja um solo um pouco mais fértil para esse assunto. Sim, né? Quando você diz o solo mais fértil, é quando eu falo da semente, né, que já foi falado tanto da parábola do semeador. Eu falando aqui, vai caindo uma sementinha ali, outra ali. Hoje a pessoa nem fala, não, você está falando um monte de besteira, mas a sementinha está lá. De repente cai uma gotinha de água, de repente a sementinha começa a querer abrir e um dia ela acorda e fala, poxa, era isso mesmo. E é verdade. Então, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também, né? Outra coisa é sobre a gente deixar para trás as nossas crenças, nascer de novo. Olha só, o que é nascer de novo? Nascer de novo é você esquecer tudo que te colocaram na cabeça até hoje. A religião, tudo. Né? Por que colocaram? Não é o pai e a mãe, não. Colocaram na cabeça deles também. O nosso sistema, a religião, os nossos antepassados, a gente já vem assim a tradição, foi assim, vai ser assim, continua sendo assim, porque está escrito aqui, porque está escrito ali, porque... Então, a gente se apega a essas crenças que dificulta o despertar. E a proposta é autonomia na racionalização, no entendimento. Isso, né? Isso. E limpar sua mente. A tal da heteromínia, alguma coisa assim, estava vendo há pouco tempo. Nossa, tem tudo a ver isso que você está falando com outras filosofias que eu venho estudando. Pois não, professora, desculpe que me empolgar. E você então limpar a sua mente significa você esquece tudo que você aprendeu até hoje, né? O nosso objetivo é, se você deixar um espaço
para que novas ideias entrem. Que está ali dentro de nós, que já está. Na nossa essência, na nossa criação. Falou muito bem, você vai estar recordando, porque já está lá. Você só tem que lembrar. E se você lembrar que você é perfeito e amado, onde está a felicidade? Está aí, gente. Você sabe que você é perfeita e amada infinitamente. A felicidade está aí. Quando você fala assim, mas existe a morte. Faz parte do nosso teatro. Faz parte da nossa ilusão. Deus, tudo que Deus criou é real. Tudo que é verdadeiro é eterno. O que não for eterno não foi criado por Deus. Deus não cria nada que não seja perfeito e eterno. Tudo que morre, que acaba, não foi criado por Deus e não existe. Porque só existe o que Deus criou. Se Deus é o todo, e se só existia Deus antes de tudo, Deus é o todo. Então não existe nada que se oponha a Ele. Nada que seja o oposto dele. Ele é tudo. Se Ele é o amor, então só existe o amor. O que estiver além disso é imaginação nossa. É criação nossa. Eu posso dizer, autossabotagem, sabotação existe? Nossa, sim. Autossabotagem. É uma forma, isso, o tempo todo. O nosso ego acabou, de uma certa forma, vamos supor assim, pondo Deus lá e eu aqui, e eu achando que eu criei a mim mesma, eu estou de uma certa forma em competição com Deus. E na verdade, se professora. É o ego. Tá. Então, se você tem que superar o seu ego, tá? E deixar que só a parte crística prevaleça em você. E reconhecer que você é filho de Deus, criação de Deus, perfeita e amada e eterna. Só nesse mundo nosso, criado por nós, é que existe o tempo e o espaço. Deus só é. Deus não foi e nem será. Pensou nisso? Deus só é. Por isso que a gente fala de viver o presente, né? Porque Deus é. Não tem como falar que Deus era ou Deus será. Porque Deus é. Ele é o que é e não muda. O mundo mutável é o nosso mundo. Nós, aqui quando a gente fala assim, tudo passa, é verdade. Quando o Chico Xavier ainda falava tudo passa, é verdade. No mundo das ilusões, tudo passa. Mas no mundo real, tudo é como sempre foi. Perfeito. Dá para entender. Professora, acredito que esse não seja o primeiro episódio. Não, porque tem coisa. É um episódio introdutório, e depois a gente volta com episódios individuais, a gente vai acordar aqui, combinar o tempo de cada episódio e bem específico, didático. Por quê? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o nosso objetivo? Verbalize, por favor. O meu objetivo é passar isso para as pessoas. Legal. Como se fosse... vai falar assim, você não está sendo nada humilde, falar assim, você está sendo mensageira igual Jesus Cristo. O que é? Não, mas aqui fala exatamente o contrário. Você admitir que você é perfeita, admitir que você é criação divina. Entender, sentir. Isso. Internalizar, tá. Isso é uma forma de louvar a Deus. Quando você diz que você... O que é a forma de louvar Deus? Você através de você reconhecer que você é amado, que você é só amor, que você... Agora, quando você diz assim, imagina, isso não é... Eu não tenho essa capacidade, não, eu não posso... Isso, você está, na verdade, você está... sendo limitado, amarrado. E você está discordando de um atributo que Deus te deu. É como se você estivesse negando algo que Deus te deu. Deus te deu e você... Essa forma de pensar é muito da escola materialista.
mas depois a gente esmiucia. Não, porque se Deus te deu a perfeição e deu a capacidade de criar como Ele criou e te ama infinitamente, se você disser, eu não posso, você está, na verdade, negando Deus. Na contramão da direção. Você está negando Deus. Então você tem um propósito. Sim. Digamos, nós temos um propósito aqui de fazer chegar ao maior número de pessoas na medida do possível, de uma forma muito didática. Por que na medida do possível? Porque no primeiro momento, principalmente por conta da nossa cultura aqui, é uma coisa assim, né? Eu sei. É difícil. Difícil, igual eu falei, até de falar, né? Porque por exemplo, destruir, apagar da mente das pessoas tudo aquilo que elas acreditaram. Acreditaram que existia morte, acreditaram que o mundo é real, acreditaram que existia guerra, acreditaram... querer falar que, olha, para de acreditar nisso. E você sabe que é assim que o mundo muda. Fazem referência ao filme Matrix, isso. Que tudo é um produto... não é real, mas está tudo interligado ao mesmo tempo. Isso. Sabotagem para tudo que é lado. Então, mas as nossas consciências estão ligadas. E quanto mais você acreditar nisso, mais isso terá força. E como que a gente vai mudar e reverter isso? Deixando de acreditar. E aí o mundo... Qual é o fim do mundo? Eu já estou adiantando ali. Qual é o fim do mundo? É quando você olhar para esse mundo e não ver mais ele como você via. Você vai passar a ver um mundo novo. Então o fim do mundo não tem nada de assustador. Que bonito. Mas eu me atrevo, é só o primeiro momento nosso, eu me atrevo a dizer que essa informação, ou não sei, essa filosofia, esse conteúdo aqui, ele encontra respaldo em vários outros segmentos, né? Porque eu consigo me abrir, entender um pouco melhor? Porque eu já vi um pouquinho, assim, né, do budismo, da prática de yoga, meditação, alguns tipos de meditação. Agora, meu curso de hipnoterapeuta, ou de hipnose, e a gente começa a perceber isso. Gente, tudo é mental. Tudo. Tudo. Aquilo que está doendo no seu corpo, se você mudar a projeção, o que você está pensando, aquilo não está mais de repente doendo. Tá? A sensação é de conforto, sem mudar nada externamente, é só a mente. Meu Deus, sinceramente, eu estou assim, feliz, esperançoso com essa ótica, essa visão, essa linha de pensamento. Ciente que demanda estudo. Sim. Estudo, abrir a mente. Então, vamos tentar, quando tentar a gente fala que não vai conseguir, né? Mas estudar cada vez mais, e aí na próxima vez a gente já vai aprofundando cada vez mais, e quem tiver interesse, né? É só continuar. Vai ficar gravadinho ali. Isso. Se a pessoa não assistir agora, daqui 10 anos, enquanto existir as plataformas aí de streaming no YouTube, tá ali. Sim. Mesmo porque eu venho assistindo vídeos, algumas informações, né, que reforçam esse conteúdo aqui, coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. Poxa, um momento bem bacana. Eu achei muito interessante. E então... gratidão por estar Eu que agradeço. Aqui. Eu que agradeço. Belezinha? Beleza. Beijo pra você. Beijo pra você também.